Batman Ninja. Eu ouvi falar desse filme pela primeira vez quando anunciaram ele em outubro do ano passado. Só sabia o nome e que ia ser uma produção japonesa. Pouco tempo depois surgiu um trailer que, olha, era muito lindo. Ao invés de ser em anime, como acho que muita gente esperava, é um estilo meio 3D, meio desenhado com seu shading que eu achei fantástico. O trailer mostra várias cenas de ação do Batman e o Coringa lutando vestidos de samurais e explosões e outros vilões e heróis vestidos que nem guerreiros japoneses antigos, e no final mostra tipo um monstro se formando feito de uma gosma, de alguma coisa assim. Nossa, era tudo muito empolgante, mesmo rodando só a uns 10 frames por segundo. E então, o filme foi lançado. E minha mente não estava preparada para o que eu vi. Antes de partir pro filme, olhe mais uma vez essa cena do monstro e tente adivinhar do que ele é feito. Eu garanto que você vai errar. A história do filme é que o Gorilla Grodd constrói uma máquina que abre um portal no espaço-tempo, mandando Batman pro Japão durante a Era Feudal. E já acontece aí a primeira grande revelação do filme. No passado, todo mundo é em 2D. Ele vê um cartaz de procurado com o rosto dele e aparece um grupo de samurais que tem a cara do Coringa. É ele ali! Peguem! Samurais? Rolam umas porradas e o Batman vai fugir. E essa é uma das melhores cenas do filme. Ele vai usar o bate-gancho, mas não tem prédio alto, né? O jeito então é só correr mesmo. O Coringa aparece pessoalmente e se apresenta pro Batman. Mas você pode me chamar de Lorde Coringa. Eles pulam numa floresta e começam a lutar que nem Dragon Ball, fazendo pshim, pshim. O Batman fica puto e usa uma técnica especial, tacar um maluco nos outros malucos. Ele aproveita a confusão pra se esconder, mas ele se esconde tão mal que a Mulher Gato encontra ele e fala que outros vilões estão lutando pelo controle do Japão. Pinguim, Era Venenosa, Exterminador, Duas Caras, Coringa, Arlequina. E que a única maneira de parar eles é com o poder desse queixo. A primeira parte do plano é, obviamente, se disfarçar de Bate-Padre para recuperar o Batmóvel que tá com o Bate-Alfred. E aqui tem outra cena top do filme. A Arlequina explicando o que tá acontecendo. Ele derrotou os atiradores e os nossos canhões. E tá chegando bem rápido, que nem nesse show de fantoches. O Coringa fala. Arlequina, ativar Castelo Arkham! O que significa criar um braço robótico que joga shurikens gigantes? Uau! Eu não esperava por isso. O Coringa resolve esmagar uma pessoa inocente. E o Batman faz psiu, e então aparece o Bane! Bane, O Batman se funde com o Batmóvel e vira o... Batman blindado. pra eles lutarem sumô. Essa luta não é sua! O Bane é jogado numa árvore. Daí ele nunca mais aparece ou é mencionado de novo pelo resto do filme. Eu contei, ele dura cerca de 45 segundos em cena. Tem um macaco mais na frente que fica mais tempo na câmera do que ele. Eu devia ter suspeitado quando notei que ele era 2D e não 3D. Quando tudo parece perdido, surgem Batman's Ninja! que fazem uma dancinha. O Asa Noturna e o Robin Vermelho aparecem para mostrar o visual e apresentar um personagem novo, que... é o líder do clã ninja. Eles levam o Batman para a Vila Oculta do Morcego e revelam que ele é o Batcage. E o Robin chega para mostrar o macaco dele, que é mais importante que o Bane. Ele é muito inteligente e entende tudo o que eu falo. O Gorilla Grodd toca flauta pro Batman e eles resolvem se juntar para enfrentar o Coringa. Daí rola muita ação. A Mulher Gato enfrenta a Arlequina. Os Robins enfrentam os capangas. E o Grodd enfrenta o Coringa. Vamos dar uma pausa aqui para apreciar o estilo artístico do filme. Olha esse céu, ele não é só pintado de azul, ele é feito desse padrão de ondinhas. Excelente. Ok, continuando. Credo. Vendo que ia perder, o Coringa se explode com a Arlequina na tentativa de desintegrar o Batman.
Grodd aproveita para tomar conta e reformar o castelo do falecido Coringa, e marca uma batalha final entre todos os vilões restantes. Então, de repente, o filme muda completamente de estilo e vira um tutorial de jogo de PS2 enquanto os heróis também se preparam para essa batalha final. E antes que a gente possa digerir esse novo visual, ele muda de novo drasticamente. Batman, o que você está fazendo aqui? O mesmo que você. A gente descobre que, surpresa surpresa, o Coringa e a Arlequina ainda estão vivos, mas eles perderam a memória na explosão do barco e agora levam uma vida pacífica como fazendeiros. Querido, conseguimos! Finalmente está nascendo! Depois de fritar nossos cérebros com essas duas cenas, o filme pula para... Um mês depois. E agora entra a segunda metade do filme. Nada, eu repito, nada do que a gente viu até agora se compara com o que vem por aí. Abraçadas! Gostou daquele braço robô do castelo que jogava Shuriken? É bom que tenha gostado, porque agora o filme mostra que cada vilão tá indo pra batalha no seu próprio castelo móvel robô gigante. Enquanto isso, o Batman toma chá de morcego, põe sua armadura do Zodíaco, liga pro Morfeu fornecer armas e vai pra batalha no seu Bate-carro alegórico, se tornando o lendário Batman sem Goku. Fogo! E começa a Guerra dos Castelos. Literalmente, os castelos lutando um contra o outro, enquanto os pilotos trocam linhas de diálogo fantásticas como... Vai ser uma baita mordida. Cuidado, passarinho gordo, porque essa planta devolve a mordida e eu vou te pegar nessa armadilha! O diálogo é tão inacreditável que faz com que os castelos se tornem mechas. Fogo, montanha! Porque castelo andando e saindo na porrada não é o bastante, eles precisam virar robôs totalmente. E é a mesma coisa. Antes, depois. Antes, depois. Eu quero chamar a atenção pro design desse aqui. Transformação sem canhões de disparo. Ele é um capacete gigante com um robô em cima usando o mesmo capacete. Capaception. A seguir vem a cena que resume todo o sentimento do filme. Robôs gigantes. Essa cena devia estar no primeiro trailer, teria feito toda a diferença. O Duas Caras faz cara feia pro Grodd, que pega ele pela cara e gira ele que nem o Bowser, usando a técnica do Batman de tacar um maluco em outro maluco, que na verdade foi roubada do Super Mario Bros 2, que por sua vez roubou de Doc Doc Panic. De qualquer forma, ele vê que deu certo, então, bem, ele faz de novo. O Coringa aparece de surpresa no balão da equipe Rocket, faz o mergulho do Pernalonga e toma conta do castelo. E o que acontece a seguir é tão insano que eu vou deixar aqui sem cortes nem comentários, porque me faltam palavras. Unidos, servindo a sexta grande divindade, Lorde Coringa! E qual a única maneira de parar esse super robô gigante? Ora, é bem óbvio. O quê? Macacos? Sim, um exército de macacos invocados por Robin e mais um macaquinho tocando a flauta do Grodd. Mas não parece ser o suficiente. O que mais pode ser feito? Ah, mas é claro, adicionar um segundo macaquinho na flauta. Com 2 macaquinhos tocando flauta é despertar o verdadeiro poder do exército de macacos. A mente coletiva que se transforma em um macaquinho gigante exterminador do futuro, modelo T-1000.
Lembra no início do vídeo, quando eu mostrei a criatura do trailer e disse pra você tentar adivinhar do que ela era feita? Você por acaso não disse macacos? Disse? Nessa hora eu desisti. Eu pensei, quer saber? Vamos mudar de mentalidade. Eu vou deixar de pensar nisso como o Batman que eu conheço, detetive e tal, e vou só curtir essa fantasia aí que tá passando na minha TV. Vamos lá! Juntos, eles vão dar um golpe devastador! Quero ver! Os heróis sobem na mão do macaco, massa! Abaixem! Eita, mas o Coringa tá jogando fogo neles! Eles estão perdidos! Ahá, morcegos aparecem para ajudar! Eles apagam fogo com suas asas de morcego? Olha, e eles fazem o bate-sinal, literalmente o sinal de morcegos! E eles estão se fundindo com o macaquinho gigante Temil. Eita, minha nossa, o que será que vai acontecer? Eu morri. Não tem palavras, não tem... Os morcegos, fundidos com os macacos, viraram um baita Batman gigante dos anos 90! Quem? Eu repito, quem teve essa ideia? Analisem bem essa cena que eu vou resumir em poucas palavras. Tem um Batman gigante feito de morcegos e macacos lutando contra um castelo robô Megazord no meio do Japão feudal. Ele então dá um soco com todo mundo dentro da mão dele. O Batman fica para enfrentar o Coringa enquanto os parceiros dele vão atrás dos outros vilões. Como esse filme não quer deixar nada sem explicação, o Coringa conta que ele perdeu e recuperou a memória através de auto-hipnose e dessas plantas que tem a cara dele. Pois é. Então todo mundo luta um pouco com todo mundo. O Asa Noturna contra o Pinguim. O Robin Vermelho contra o Duas Caras. O Capuz Vermelho contra o Exterminador. O Robin contra a Era Venenosa. E a Mulher Gato contra a Arlequina. O Batman gigante começa a se desfazer, mandando as hordas de macacos e morcegos para destruir o castelo do Coringa por dentro. Enquanto isso, Batman e Coringa têm um duelo épico em cima do castelo, com tudo pegando fogo e quebrando ao redor. Nada mal! Está realizando todos os meus sonhos! Acho que tem que fazer umas aulinhas e treinar mais! Praticar a estocada e a parada! O Coringa consegue derrotar o Batman e joga ele no fogo lá embaixo. Mas era tudo uma ilusão e na verdade o Batman estava atrás dele fazendo jutsus. Sim, eu disse jutsus, tipo Naruto. O Batman estava fazendo jutsus e até uma amostra bem grande. Batman Ninja. Caso você ainda não tenha percebido o que está acontecendo nessa bagaça. O Batman enche o Coringa de porrada ninja e deixa ele pendurado que nem um Homem-Aranha, enquanto uma imagem com o rosto do Coringa queima simbolicamente pela tela. Depois de um clímax como esse, tudo o que resta é olhar para o Monte Fuji para ter certeza que está no Japão, consertar a máquina de viagem no tempo para voltar para a era certa e, claro, dar uma volta com um bate-carro alegórico feudal japonês no meio de Gotham City enquanto toma um chá vestido de Bruce Wayne. E esse foi Batman Ninja, um filme além da compreensão da mente humana.
O que falar de um filme que se passa em um mundo tão intenso em que centenas de macacos morrem queimados, os cavalos precisam esconder suas identidades com máscaras e que ninguém, nem uma única vez, questiona como robôs e mísseis foram feitos com a tecnologia disponível no período feudal japonês. Mas de uma coisa eu tenho certeza: em algum lugar do mundo tem pelo menos uma pessoa muito feliz, porque as suas duas coisas preferidas da infância finalmente se juntaram em uma bagunça gloriosa.